Iniciais. Todos levando e vamos fazer com suas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Ó Deus, que iluminaste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, concedei-nos, pelo mesmo Espírito, saibamos o que é reto, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, Rainha concebida sem pecado, São Vicente de Paulo, bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam, abençoai todos os nossos trabalhos. Só para lembrar que essa Assembleia de hoje ela é coordenada a cargo do Conselho Central de Teresina, que tem a nossa presidente, que foi eleita agora recente, tomou posse já agora em abril, que é a Albertina, Maria Albertina. Mas, por motivo de viagem, ela teve que se deslocar e deixou essa missão conosco, né? Eu estou atualmente sendo vice-presidente do Conselho Central de Teresina. Então, gente, para a gente começar aqui a nossa festa, eu queria chamar aqui a Comissão de Jovens do Conselho Central de Nossa Senhora do Amparo, né? Que vai aqui nos apresentar uma peça mostrando a vida de Antônio Frederico Ozanam. Com vocês, aqui o time todo animado, lá e companhia. Isso. A Laila que vai apresentar. Começa aqui, Laila. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu estou aqui de novo esse ano. A peça vai ser sobre a vida de Antônio Frederico Ozanam, como já fizemos outrora. Só que, dessa vez, algumas cenas colocadas, outras tiradas, tudo para coincidir com o tempo. E eu espero muito que a peça seja do agrado de todos vocês e que possamos honrar a vida desse glorioso santo, que já é santo para nós, com essa peça. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. A vida de Ozanam, santidade pela caridade. No dia 1º de maio de 1813, era levada a pia batismal na igreja de Santa Maria dos Servos, em Milão, uma criança, nascida em 23 de abril. Ele recebeu o nome de Antônio Frederico Ozanam. Sua infância foi bastante difícil, devido à sua saúde frágil, mas o amor nunca lhe faltou. Pode-se acreditar sua mãe, Maria Nantas, sua sólida formação católica, que já dava frutos ainda na infância e daria ainda mais no futuro. Contudo, mesmo com a base religiosa forte, Frederico sentiu turvar-se o céu de sua fé com nuvens perigosas, agitadas pelas rajadas da dúvida religiosa.
Federico, o que está lendo aí? Estou lendo sobre o Evangelho de Mateus. Você sabia? Ah, não, Federico, de novo nessa besteira. O meu pai me deu esse livro, se quiser ser um intelectual a respeito, ele lê livros como esse. E não essas fantasias. Fantasias? Quer saber? Não tem interesse no que você lê. Aliás, quer saber? Cuidado, se você vai continuar desse jeito, vai ficar sem nenhum amigo. Tendo cajado com esse tormento, podendo tentar precoce de suas atividades intelectuais. Discutia consigo mesmo, em desespero, os dogmas sagrados, e tinha a impressão de esmagá-los com as mãos. Cercado de incrédulos, que disso se gabavam, perguntavam-se por que tinham fé. Com isso se torturava ansioso. Embora duvidando do que conhecia, ele confiava em Deus. E entrando na igreja, diante do Santíssimo Sacramento, prometeu, se alcançasse penetrar a verdade, consagrar sua vida inteira à defesa da fé. É preciso evitar isso. Meu Senhor, meu Deus, confio em Ti, mas a dúvida me alcança rapidamente. Por isso eu vou bem que, se encontrar a verdade, teu auxílio, consagre toda a minha vida à defesa da fé. E Deus mandou-lhe em auxílio o célebre padre Noirot, que conseguiu, em pouco tempo, segundo o próprio Zonan, restituir a solidez da razão bem esclarecida, e que ele haveria criando raízes para resistir à torrente da dúvida. Passou a sentir, então, profunda pena dos incrédulos. Você me parece estranho hoje, Federico. O que aconteceu? Alguns dias estou em dúvida. Se o que acredito e faço realmente vale a pena. Isso faz sentido? Osanam, lembre-se que está escrito na carta aos Efésios. É o perdão de Deus, até mesmo a fé. Não acredite que você tem de mais importante. É um tesouro inestimado. Mas, essa é a conversão daqueles que não possuem essa graça. Bom dia, somos jovens estudantes que gostaríamos de oferecer ajuda. O que vocês querem? Estamos sabendo que seu marido está muito doente. Então quisemos ajudar a fazer um lenha para vocês. Não é muito, mas deve durar alguns dias. Se quiser, depois podemos trazer mais. Louvado seja Deus, vocês foram enviados por ele. Hoje cedo meu marido piorou e está com febre. Como posso agradecê-los? Saber que já ajudamos em algo já é uma recompensa. Se não for incômodo, podemos entrar para conversar com vocês? Mas é claro que vocês podem entrar. Podemos ajudar a ele. Vou ver se consigo fazer um chá. Os dois entraram na pequena casa e conversaram durante algum tempo. Meu Deus. Nas primeiras reuniões do grupo, perceberam a necessidade urgente de criar um grupo de caridade. Osanam logo apropriou Emmanuel Bailey para pedir conselhos. Este observou que não era possível fundar uma obra com apenas 4 pessoas, que Osanam logo respondeu, indicando outros 2 alunos que regularmente assistiam os debates da Conferência de História, e ele conhecia bem, Clavet e DeVaux. Os 6 jovens foram novamente ao encontro de Bailey e pediram que ele fosse presidente da Conferência de Caridade. Não tendo havido cuidado em registrar o dia do nascimento da Conferência de Caridade, não há certeza sobre a data da sua fundação. Por outro lado, ninguém admitiu ser apresentado como principal fundador. Osanam
apontava ora bem, ora Levatandrier, como o primeiro autor da nossa sociedade. Embora não ache, também entendia que ninguém merecia esse título. Após o falecimento de Ozanam, membros da primeira conferência de Paris apontaram-no como a alma do movimento. Eis a nossa humilde peça. Eu espero que tenha agradado todos vocês. E eu gostaria de chamar aqui todos que ajudaram, não é, nessa peça. A gente teve dias de ensaio, alguns até na brincadeira, mas é assim, a gente tem que se divertir com o que a gente gosta de fazer e foi de coração. Então, estão aqui todos os atores e as pessoas que ajudaram nessa parte de mudança de cenário. A nossa queridíssima narradora, cadê ela? Vem cá, minha amiga, vem a nossa narradora. Trouxemos dessa vez as outras mais. Vamos se aproveitar aqui da voz dela. Agradecer ao Paulo, que foi a pessoa que idealizou essa peça primeira. E te fale, bora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de não estar preparado para falar, né? Me obrigaram. A peça que a gente apresentou ontem, para quem participou da festa de homenagem ao Ozanam, é a mesma que foi apresentada no ano passado, com pequenas mudanças. A nossa proposta é justamente aumentar a participação da juventude aqui nos eventos da sociedade. Como vocês estão vendo, a maioria aqui é da Conferência São Joaquim, mas também tem jovens de outras conferências participando. E sobre a peça, sobre a escolha da cena que foi apresentada, principalmente o primeiro ato de caridade de Ozanam, que foi a doação de achas de lenha para a família pobre. É interessante a gente sempre lembrar dessa cena, porque mostra que a caridade não precisa ser coisas muito grandiosas para serem importantes. O primeiro ato de caridade foi uma coisa muito simples, mas que com certeza fez muito bem à família que foi ajudada. E obrigado para quem veio participar aqui do evento e prestigiar nossa apresentação. E agora temos que saber o nome, né? Por causa desses rostos, desses belíssimos atores, desses que encenaram. Vamos começar também apresentando a nossa equipe que ajudou nos cenários, que essa parte também era importante. Então vamos começar com elas. Olá, sejam Jesus Cristo. Eu me chamo Maria Fernanda e faço parte da Conferência São Joaquim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Ana Luísa e também faço parte da Conferência São Joaquim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Ana Letícia, faço parte da Conferência Santo Antônio de Pádua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Raila Francisca e eu faço parte da Conferência São Joaquim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo Evelyn e faço da Conferência São Joaquim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é George e eu faço também parte da Conferência São Joaquim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Guilherme e também faço parte da Conferência São Joaquim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sou presidente da Conferência São Joaquim. Carlos André, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Lucas, faço parte da Associação Júlia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sou Wagner Gessé e faço parte da Conferência São Joaquim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Tatiana e faço parte da Conferência São Joaquim. De Paula, sou da Conferência Santa Catarina de Sena. Eu sou estou coordenador da Comissão de Jovens do Conselho Central Nossa Senhora do Amparo. E é isso. Obrigada pelo empenho. Faltou o Henrique Júnior, né? Olha, eu fiquei encantado aqui, viu? Muito importante quando a gente vê algo assim, demonstrado, né, sobre a vida de Ozanam.
a gente aprende até mais fácil. Parabéns para todos vocês. Uma salva de palmas, né? Para os novos contados, para os nossos, né? Muita paz. Obrigado, São Vicente de Paulo e Antônio Frederico Osanã nos abençoe sempre com o seu olhar fraterno, um olhar de integração para todos vocês. Que Deus abençoe todos, viu? Eu gostaria de também pontuar que o nosso grupo também tem ideias de fazer a história de outros santos dessa conferência e o próximo da lista é São Vicente de Paulo. Então, eu espero que quando essa peça estiver concluída, bem ensaiada, esperamos todos vocês para assisti-la. Obrigada. Eu quero dizer que a sociedade vai dar todo o apoio. Aquilo que vocês estiverem presente nos informa que a gente vai dar todo o apoio, né? Para em seguida a gente fazer uma homenagem ao Osanã, que nós já tivemos essa homenagem através aqui desses adolescentes, dessas crianças, né? Desses adultos também, né? Que nos demonstraram muito bem através dessa peça, a vida de Osanã. Mas, olha, algo que eu queria lembrar, olhando para essa peça aqui sobre a questão de Osanã e trazer para todos nós. Em primeiro lugar, a gente observa que Osanã, ele se juntou com um grupo de amigos para fazerem coisas boas, né? Então, isso é muito importante. A nossa irmandade vicentina, que a gente tenha esse corpo todo trabalhando em prol do bem comum. Nós se sintamos irmãos, fortalecidos, na hora que um possa estar desanimando, o outro vem e reforça. Eu sei que às vezes o trabalho na conferência, às vezes deixa a gente muitas vezes desanimado porque não está tendo membro, mas lembre que São Vicente de Paulo vai estar guiando os nossos passos. A gente tem que ter muita fé nisso. Então, em nome de Antônio Frederico Osanã, o maior exemplo que a gente pode deixar para ele como homenagem nessa assembleia aqui é seguir os seus exemplos. Olhem que Osanã, para quem é adolescente, ele tinha preocupação com os estudos, foi se formar, porque naquela época também era importante os estudos, como hoje também. Então é muito importante para quem é adolescente, para criança, então dentro desse movimento, que vocês tenham exemplo de Osanã com os estudos também, como São Vicente de Paulo também. Osanã se formou, Osanã depois foi ser professor na Universidade de Lyon e depois da Sorbonne, ou seja, trabalhou como professor do magistério, mas nunca deixou o lado da caridade. Às vezes eu fico muito preocupado quando algumas pessoas começam a pedir a Deus. E às vezes está desempregado e diz, Senhor, me arranja emprego, pelo amor de Deus. Aí quando Deus arranja emprego, aí ele some da igreja. Eu digo, oxe. Aí o que tem a coisa, rapaz, se eu soubesse que era para tu sumir, era melhor estar contigo aqui, né? Então, para fazer isso, eu gosto muito de que o vicentino tenha essas palavras de São Tomás sobre gratidão. Eu nunca esqueço de ter as palavras de São Tomás quando ele fala de gratidão. A primeira delas, que São Tomás diz, é você reconhecer aquele benefício que você está recebendo, como a graça de Deus.
é um emprego, é uma cura que você estava pedindo na saúde. É a mãe que às vezes estava enferma e você pediu para ela receber algo. É no dia a dia que você tinha uma dificuldade. É um trabalho que você foi fazer. Então você reconhecer que isso é uma graça. A segunda coisa que São Tomás diz sobre a gratidão é que nós temos que louvar a Deus por essa graça recebida. Porque muitas vezes a gente quer dizer assim, isso foi mérito do meu próprio trabalho, foi eu que trabalhei com meu suor, com meu rosto. Aí eu não esqueço nunca de empresário, que ele falando da sua vida, e ele falando de tudo que ele tinha estado com suor no rosto dele, de muito sacrifício. Aí uma pessoa perguntou, e quando você era criança, alguém te ajudou? Aí começou, minha mãe. E quem foi que te ensinou a caminhar? Minha mãe. E quem foi que te levou na escola? Minha mãe. E lá na escola tu foi sozinho? Não. E lá no trabalho tu dava só? Não. E como é que tudo é só? Não. Então não existe isso. Nós vivemos em comunidade. Então, a graça, reconhecer a graça, louvar a graça. E o principal, que é a atitude do Vicentino, retribuir essa graça à medida das nossas posses. Porque também nós não podemos só dizer, obrigado, Senhor, por esse emprego que o Senhor me deu. Obrigado, esse emprego muito bom para minha família. Aí com esse emprego tu não retribui nada. Não sai com a ação, não vai com a caridade, não vai para a missa, não vai ser dizimista. Não vem para a nossa sociedade de São Vicente de Paulo e não abraça o irmão. Então, essa retribuição é muito importante dentro das nossas posses. Não precisa ser só financeiro. Nós temos um exemplo de uma assistida de uma conferência, que eu não sei se ela vem hoje para essa assembleia, mas ela era assistida e hoje ela é vicentina da conferência Nossa Senhora de Lourdes, né? Mas o que ela faz de ajuda aos outros assistidos, esse trabalho de, quando está no médico, ela vai lá e visita e vai, quer dizer, ela faz uma coisa que muitas vezes nós não fazemos e não temos nem coragem, às vezes tem, perto ao longo de tempo e tudo. Ou seja, ela é muito agradecida por ter sido assistida da conferência. E ela, de tanto agradecer, ela disse, eu não posso, aquilo que eu recebi, deixar de ser grata e ajudar outras pessoas. E entrou na conferência para ser vicentino, para fazer a gratidão. Então, gente, lembremos dessas palavras de São Tomás. Sejamos gratos. Reconhecer, né? Louvar a Deus por aquilo ali, mas também retribuir. Sair das palavras para a ação. Nós estamos um pouco de luto pelo falecimento do nosso Papa Francisco. Eu vi umas palavras muito bonitas para o Dezinho, que ele dizendo que não tinha conhecido Jesus face a face. Mas ele, ao conhecer o Papa Francisco, ele disse, eu conheci Jesus face a face do Papa Francisco. É o que aquelas pessoas, ao conversar com São Vicente, viam Jesus em São Vicente, viam Jesus em Antônio Frederico Ozanam, e nós também, as pessoas, têm que ver Jesus nas nossas ações. Então, gente, o maior homenagem que nós temos que fazer a Antônio Frederico Ozanam é seguir os seus passos dentro das nossas limitações. Então, lá dentro da nossa igreja, ver o que a nossa igreja precisa, e a gente, como vicentino, nós não somos uma pastoral da igreja, mas nós somos, por ser um leigo
católica, nós temos que estar inserido lá. Nós temos que ser o braço de apoio ao trabalho da caridade da nossa igreja. De padre, braço da caridade aqui dentro, pode confiar se o senhor quiser conosco. E aí, ter essa afinidade com o nosso Pai. Amém? Então, gente, aqui, eu gostaria, esse momento é um momento muito ímpar, que a gente vai fazer a nossa leitura do tempo de compromisso do Vicentino. Todos vocês, pegam aí o tempo de Vicentino. Levanta, lembre dessa data de hoje, 27 de abril, que você está levantando, e eu vou ver quem é que está lendo. Para quem não quer ler, é porque está querendo fugir. Né? Falar bem forte, né? Falar bem forte que você está aqui assumindo esse tempo de continuar, sair daqui bem animado para o trabalho cristão, né? Inspirado pelo nosso Papa e aproveitando para rezar para que os nossos cardeais do novo conclave, né, possam escolher o Papa abençoado também. Está na mão de Deus. Então, bora lá. Renovação do compromisso vicentino. Isso aqui está na nossa regra, né? Todos vocês, todos juntos. Hoje, Senhor, onde de vós, meu pastor, e de meus irmãos e familiares, assumo meu compromisso vicentino. Amém. Olha, tem outra parte muito bonita, onde vocês disseram: prometo fidelidade na distribuição do pão da palavra, né? E do pão que é alimento. Esse é o casamento que a gente tem que fazer em cada família assistida, né? Lembrando também, muito importante a gente falar do trabalho vicentino das famílias, mas também da Casa Frederico Rosanã, gente. É importante que a gente ajude a nossa casa. Lembrando que uma das coisas que aquela casa foi fundada, é porque nós, como lema vicentino, nós só podemos deixar de assistir ou com promoção social ou falecimento. Ou mais, né? O falecimento. Então, se ele não tem promoção social, mas chega um momento lá na frente, que às vezes ele precisa de ter uma necessidade de ajuda 24 horas, é com essa casa que a gente vai terminar de fazer o nosso trabalho vicentino de qualidade.
Porque muitas vezes hoje nós temos dificuldades até em dar uma assistência ao Pai Nosso do dia que está ali da nossa terra, que está ali com a 24 horas, imagine algum assistindo que às vezes você está ali na correria. E aquela casa foi para isso. Então nós nunca podemos esquecer que essa casa é para ela continuar um trabalho bastante qualidade desses nossos vicentinos. Eu até vi eles pedindo para a gente comprar fraldas. Então é muito importante que nós, vicentinos, possamos lá visitar a nossa casa, conversar com as pessoas, conversar com aqueles irmãos. Às vezes eles ficam meio abatidos. Só o fato de você estar ali, perguntar a idade dele, é uma coisa muito bonita, é um trabalho cristão nosso, né? Como também a gente visitar os nossos amigos vicentinos que estão afastados também. Às vezes a gente peca nisso. Pedimos perdão por isso, certo? Então, gente, cumprindo aqui rigorosamente o nosso horário, nesse momento agora tem uma questão, tá? É o lanche, não é isso? Nós vamos para o lanche e aí em seguida a gente volta para fazer os avisos, certo? Os avisos e a nossa missa com o Padre Erlan marcada para 11 horas. A Cláudia me está pedindo aqui a palavra. Diga, doutora Cláudia. A Cláudia está falando aqui, se alguém quiser dar algum aviso, alguma mensagem, aproveita esse tempo agora, né, Cláudia? Você pode fazer isso? Pode. Alguém está querendo dar algum aviso? Só você quer dar uma pergunta. Nós não podemos eles são do programa de rendição, mas não estão totalmente vai ter missão do Conselho Metropolitano no próximo sábado, não é esse? É mesmo? Uma vez. Vamos rezar. É por Papa e o nosso Conselho Metropolitano, que vem meio todo lado ultimamente. Tem tanta intervenção. E rezar também pelo pai da pessoa Silvamente, que faleceu ontem. E na missa, só lembrando que a conferência vai ter uma homenagem ao Nossa Senhora do Amparo, está completando 119 anos. Veja que a conferência de Vicente Terezinha com 119 anos é muito importante, né? Bom dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Conceição, presidente da Conferência Nossa Senhora Rainha da Paz, lá do Porto Alegre, da Paróquia Santíssimo Sacramento. Primeiro eu quero parabenizar esse grupo de jovens que fizeram essa bela apresentação aqui, demonstrando a caminhada de Antônio Frederico Ozanam, como ele começou, como ele era um jovem que a gente vê através da escrita, da literatura, de quem procura ler, de ver que ele era jovem, mas já se sentia incomodado por não ajudar, por não seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Então, isso ele fez muito bem. E para nós hoje, nós devemos nunca esquecer, nunca, de viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele não exclui. O Evangelho é de inclusão, é de opção pelos mais pobres, pelos menos favorecidos. E é essa a nossa missão de cristãos batizados, viver o Evangelho. Procurando viver o Evangelho de Jesus Cristo, estamos seguindo Frederico, São Vicente e os demais santos que viveram para Deus. Eu quero convidar todos para a visita coletiva que vai acontecer no dia 21/5, lá na Nossa Senhora Rainha da Paz,
na Paróquia do Santíssimo Sacramento, tá? Na plenária, será às 19 horas. Já existe correio que será às 18. Nossa reunião, ela acontece todas as quartas-feiras, 18 horas. Mas a gente teve, fazendo uma reflexão, 18 horas será muito cedo. Alguém vai ter que começar a se deslocar ainda às 17 alguma coisa para chegar no horário. Então, ela vai acontecer às 19 horas, lá na Paróquia Santíssimo Sacramento, Porto Alegre, Zona Sul de Teresina, às 19 horas. Estaremos de braços abertos aguardando todos vocês. De já, sintam-se acolhidos e abraçados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E não esquecer de seguirmos o Evangelho, pelo menos um pouco. Somos pecadores, somos falhos, mas vamos procurar fazer isso, que estamos caminhando no caminho certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. São lembrar a todos também que a partir do dia 1º de maio iniciaremos o nosso novenário em homenagem a Nossa Senhora, do dia 1º ao dia 9, aqui na sede, todos os dias às 18 horas. Você já recebeu a circular nos grupos, mas a gente avisa também aqui verbalmente para que ninguém esqueça. Dia 1º de maio, quinta-feira, às 6 da tarde, às 18 horas, aqui na sede, começando com o texto e depois uma reflexão sobre os temas colocados. Cada dia terá um conselho particular responsável. O primeiro dia, 1º de maio, será o tema Oração e o Silêncio em Maria, com Maria para Jesus. Responsabilidade do Conselho Particular Nossa Senhora do Amparo. Correto? Seguindo na sequência, vamos ter o Conselho Particular Cristo Rei, São João Evangelista, São Benedito, Nossa Senhora de Lourdes, São Raimundo Donato, Santa Marta, Conselho Particular Nossa Senhora do Amparo e Cristo Rei no penúltimo dia, e o último dia o Conselho Metropolitano com os conselhos centrais.